E eu quero falar, queridos, sobre algo que eu tenho estudado muito, que é a questão da masculinidade, do papel do homem na sociedade. E Deus deu esse tema para o nosso congresso, Missão Impossível. Nós até tentamos fazer algumas coisas conforme o filme. Eu fui assistir o filme Missão Impossível. Eu vou adiantar que não tem nada a ver com o que a Bíblia diz. É muita marmelada naquele filme. Não vou falar mal do filme para quem gosta de aventura, de ação, mas são coisas impossíveis de acontecer na vida real. Lá acontece no filme. Mas, olhando para a nossa história como homem, olhando para aquilo que aconteceu lá no Éden, lá no jardim, e eu ministrei sobre do jardim ao jardim, certo? Deus gosta de jardim, lembra? E Deus colocou o homem para cultivar esse jardim. E quando ele caiu, a missão de ser homem, conforme aquilo que Deus quer, foi se tornando cada vez mais difícil. Então, os homens vão estar relembrando algumas coisas, e as mulheres vão poder entender e ser verdadeiramente ajudadoras daqueles que precisam se posicionar diante de Deus, diante da família, diante da sociedade, no papel de sacerdote, no papel de homem, que Deus colocou cada um dos homens nessa terra. Nos colocou como cabeça e não por cauda. E acima do homem, Deus colocou o seu próprio filho, Jesus. Por isso a Bíblia fala de primeiro Adão, de segundo Adão, que é o Senhor Jesus. Adão lá do Éden. E eu quero falar sobre esse tema, o silêncio de Adão. Vamos ficar em silêncio para ouvir o silêncio de Adão. O silêncio de Adão. Pastor, o que isso tem a ver? Tem um livro que fala só sobre esse assunto. Sensacional. E tudo começa lá em Gênesis. Gênesis capítulo 3, do versículo 1 a 6, a gente pode ver essa narrativa. Gênesis capítulo 3 já vai falar da queda do ser humano. E nós vamos entender isso em nome de Jesus. Acompanhe comigo. A palavra diz: ora, a serpente era mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Guarda essa sentença aí. Foi isso mesmo que Deus disse? Colocando em dúvida o que Deus tinha falado. Não coma de nenhum fruto da árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher. Você vê aqui que tinha uma conversa, né? Eu creio que na primeira pergunta da serpente, ela já devia ter caído fora, ido atrás do marido, feito alguma coisa. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Aqui tem uma meia verdade. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável, fala comigo, agradável. Agradável ao paladar, era atraente aos olhos, fala atraente. E além disso, desejável. Fala, desejável. Para dela se obter discernimento. Essa mulher não tinha discernimento, será? Ela sabia o que era discernimento? Já existia Google para ela consultar o que era discernimento? Por que ela achou que isso seria bom? Ela tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que o comeu também. Isso o texto diz. Mas o texto original, que foi escrito em hebraico, o texto diz assim: tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que estava junto dela e que também comeu. Trazendo para o original, mostra que Adão estava ali. Ah, a história da maçã, pastor, você está contando, né? Fruto proibido é a maçã. Sempre coloca, coitado da maçã. Primeiro que a Bíblia não diz que fruto que é. Só diz que ela tomou e comeu. Então, se ela tomou e comeu, como bom baiano, você sabe que foi coco. Não maçã. Que fruta que mais você pode tomar e comer? Também não diz que foi coco. É lógico que é uma brincadeira. Mas a questão aqui é que era proibido. Não importa que tipo de fruto, como que era, qual que é o sexo dos anjos, como que acontecia.
Esses pormenores não interessam, o problema é que teve uma desobediência. A Bíblia traz essa narrativa, e isso é a coisa mais triste da humanidade, retratada nesse texto. Sabe por quê? Porque ela relata a queda da raça humana. Ela caiu daquilo que deveria se cumprir. Tinha milhares de árvores, não tem uma descrição de como era o jardim, mas se Deus fez, e conhecendo a natureza, ainda hoje, depredada pelos homens, nós podemos concluir que era uma coisa muito, muito, muito boa. Então, essa queda da raça humana não se deu apenas pela tentação vinda da serpente. Aliás, essa serpente, diabo, Satanás, tem 350 nomes, pelo menos, na Bíblia, dizendo sobre o inimigo, retratando quem ele é, para identificar quem era o Satanás, que era Lúcifer, caiu, se tornou Satanás. O anjo de luz se tornou um anjo caído. E pela atitude da mulher de cair na tentação, mas a raça humana não caiu por conta disso apenas. E quando o homem toma partido nisso, todas as desgraças, por conta da omissão, veio sobre a humanidade. Por conta desse todos nós passamos a viver essa descendência, quando a gente herda alguma coisa, herança, a herança maldita, daquilo que Adão e Eva fizeram. E aí depois disso, se tornar um homem tem sido impossível. Quando se tornou possível novamente? Quando Jesus novamente nos resgata. Adão estava ali bem perto, ele só precisava dizer, ele só precisava falar. Ele foi passivo naquele momento. A gente fala na rede de homens sobre passividade, rejeitar a passividade. Passividade foi o que causou a queda, não veio depois do pecado. Porque ele foi passivo, aconteceu a queda. Já pensou nisso? Ele deixou como é que está, para ver como é que fica. Vamos ver onde é que vai dar essa conversa. E ele se calou. Por que ele se calou? Ficou em silêncio, não abriu a boca. 3 erros aconteceu com Adão, não foi só isso. Ele não só se calou, mas tinha uma ordem clara de Deus para não comer o fruto. E ele, a Bíblia relata, acabamos de ler, que ele comeu, desobedecendo uma ordem direta. Esse é o pecado original. Esse é o pecado que causou tudo isso, a desobediência. Você que é pai, você que já criou uma criança, você pode comprovar isso. Quem que ensinou essa coisinha linda, tão bonitinho, tão engraçadinho, a desobedecer? Não tem um curso para ensinar a desobedecer. É pelo contrário, a gente ensina disciplinas. Nas escolas, na igreja, disciplina. Por quê? Porque desobedecer faz parte dessa herança, faz parte da queda. Outra coisa que ele fez, ele se calou, deixou acontecer, ele participou do pecado, comeu o fruto e colocou a culpa na mulher. Diz que errar é humano, né? Colocar a culpa no outro, então, nem se fala. Por quê? Porque foi confrontado. Quando ele foi confrontado por Deus, ele falou assim: foi essa mulher que você me deu. Então ele colocou a culpa em Deus. Eu estava muito bem aqui, colocando o nome nos bichos, estava no jardim, estava de boa. Só que a palavra diz que, no capítulo 2 de Gênesis, que não era bom que o homem ficasse só. Deus falou: vou dar uma companheira para ele. Porque ele estava trabalhando bastante. Aliás, isso é algo importante para se frisar, que eu já ouvi isso. Se Adão não tivesse pecado, eu não precisava trabalhar tanto. Eu podia estar de boa. Engano seu, querido. Trabalho veio antes da queda. Deus gosta de gente que se esforça. Deus gosta de gente que paga o preço. Por isso ele colocou no jardim. Alguém tem jardim em casa? Pouca gente, né? Eu perguntei isso. Pouca gente. Então, jardim é um negócio assim, é uma terra que tem no chão. Vou explicar para vocês. Daí tem um monte de plantinha, umas coisas verdes assim, que cresce. Vou contar essa, vocês vão rir.
eu não entendia nada de planta também. E certa vez tirei férias na fazenda de um primo, e meu pai não deixou dinheiro. Daí, na fazenda bem grande, tinha uma forma de ganhar dinheiro. Trabalhar de boia fria. Como que é isso? Tem que levantar 4 da manhã. Eu falei, vamos embora. Pagava lá X para uma criança. Tinha 9, 10 anos, eu acho. Mas eu aguentava com a enxada, já era grande. Falei, vamos lá ver isso daí. Aí quando chegou, de madrugada, meio no escuro ainda, eu não vi a boia fria onde é que estava. Estava quente, acho que naquele horário, né? E aí me colocaram na tal da leira. Falou, aqui ó, você pega aqui e vai. E eu peguei a enxada e comecei a destruir tudo. Falei, tá, isso aqui é moleza, esses caras estão reclamando do quê? Quando o capataz viu, quase me bateu. O que você está fazendo, menino? Piada da cidade mesmo. Eu peguei a soja e fui derrubando, cara. E o mato foi ficando. Para você ver como eu entendi de jardim. Ele falou, não, vai embora. O caminhão mal tinha ido embora. Voltei no caminhão e fiquei sem a boia fria. E sem o dinheiro também. Que a gente queria dinheiro para comprar chumbo. Para atirar nos passarinhos, pensa. Não deu certo nos meus planos. Minha carreira de boia fria de agricultor terminou ali. Acho que nunca mais fui carpinado. Mas o jardim ele dá trabalho. Mesmo fazendo coisa errada. E a primeira vez que eu quis empreender alguma coisa, eu fui plantar grama. E eu tinha o físico chassi de grilo, assim, sabe? Não vou falar o nome de alguns cantores que tem aqui, mas é parecido. E aí quando eu fui plantar a grama, a terra dura. A segunda vez que eu bato a picareta no chão, acertei o cano da água da mulher. Aí deu um problema sério, mas com todo o vazamento que deu, a terra ficou mole, ficou bom de mexer. Arrumei um amigo mais forte, plantamos. No final do dia, recebi aquela recompensa. Falei, uau, dinheiro ganho com o meu esforço. Eu estava com um calo na mão enorme. Corri com o dinheiro para o mercado, comprei um pacote de bolacha, que quando meu pai comprava, ninguém queria. O dinheiro só deu para aquilo. Mas cheguei todo orgulhoso com aquele pacote. Eu comprei. E no outro dia a mão estava doendo e foi arruinando. Fui parar no hospital, tive que fazer dreno. Meu pai falou, se você ficar parado, você me dá mais lucro. Porque o que ele gastou na farmácia, antibiótico, e os pontos que deu na mão. Então, queridos, eu acho que agora eu estou no lugar certo, que esse negócio de trabalhando pesado não funcionou para mim. Mas trabalho tem a ver com aquilo que Deus queria que o homem fizesse. Vai trabalhar, vai colocar nome no bicho, nos bichos aí. Sabe, não querer trabalhar esse negócio de vagabundagem é coisa do inimigo. É fazer a vontade do diabo. O homem não foi feito para ficar parado e muito menos para ficar mudo, para ficar calado. O próprio Deus criou o homem e criou todas as coisas para o homem com a sua palavra. Gênesis capítulo 1, no versículo 1, está dizendo que era o caos. A terra era o caos, a escuridão. O Espírito Santo pairava e Deus disse, Deus falou. Então o Espírito Santo pairava sobre a face do abismo, a terra era sem forma e vazia. O próprio Deus Pai, ele disse. Quando ele diz, quem entra em ação? Jesus. Pastor, Jesus está lá em Gênesis. É isso mesmo. João capítulo 1, versículo 1 diz que no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne. Jesus era a palavra. Quando Deus falou que haja luz, quem puxou os fios e colocou tudo lá, as luzes para ligar? Foi Jesus. Tá lá na palavra. Mas falar, queridos, também não é falar qualquer coisa. Então Adão ficou calado. Mas também às vezes o homem fala e fala na hora errada. Provérbios 18, 21 diz assim, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Ou seja, você colhe aquilo que você fala. Você planta quando você fala. As nossas orações são como matéria-prima no céu. A Bíblia fala de taças cheias das orações dos santos, que Deus usa para abençoar, que Deus usa como matéria-prima para trazer à existência aquilo que ainda não existe. É o mesmo poder,
Imagem e semelhança, lembra? Então, quando só acontece desgraça, por quê? Presta atenção no que você está falando. Porque a gente destrói. Já pegou, esse salário não vai dar para nada esse mês. No outro dia já acabou. E agora sim, o dinheiro está cada vez mais digital. Você só vê os números desaparecendo. Então o que isso significa? Que não é falar qualquer coisa, mas falar aquilo que abençoa, aquilo que é o correto. Você conhece pessoas que falam e não diz nada? Não precisa falar o nome. Provérbios 18, no versículo 2 diz assim: o tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. No versículo 4, as palavras dos homens são águas profundas, mas a fonte de sabedoria é um ribeiro que transborda. Uau! Conhece algum ribeiro aí? É a família Ribeiro aí. As palavras do tolo, verso 6, provocam briga, e sua conversa atrai açoites. Fala besteira. A conversa do tolo é a sua desgraça, e seus lábios são uma armadilha para a sua alma. Uau! As palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, desce até o íntimo do homem. Tem prazer ainda em falar coisas que não tem nada a ver. Principalmente para os homens. Isso é muito fácil de ver esse ambiente, onde falam, não diz nada, um não escuta o outro, e conta vantagem, conta mentira, nos botecos da vida. É só, chega perto, não precisa nem frequentar, passa devagarinho perto de um boteco. Em vez de estar em casa, fazendo e realizando seu sacerdote, cuidando das crianças, cuidando dos filhos, cuidando da esposa, dos problemas da casa, está lá no boteco com os amigos, enchendo a cara para se livrar dos compromissos. Não, pelo menos por hoje eu esqueço. E a palavra de Deus fala que a gente precisa se embriagar. Opa, isso é demais, hein? Se a palavra está mandando se embriagar, quero saber esse versículo aí. A palavra de Deus diz que para a gente se embriagar. Tinha uma célula, eu tive uma célula uma época, que os homens chegavam de fogo, literalmente. E aí tinha pouca experiência em ministrar. Eu falava assim, vamos fazer o quebra-gelo. Os caras enchiam a boca d'água, já coçavam a mão assim, quebra-gelo. Se tem gelo, vai ter alguma coisa, né? Para tomar com esse gelo aí. A palavra diz para o homem, para a mulher, para nós nos embriagarmos. Assim como a gente se embriagava, quando não tinha entendimento, quando não conhecia Jesus. Se embriagar do Espírito Santo, se embriagar de Deus. Por que a gente procura tanto ficar na igreja e estar com os irmãos? Porque Deus se manifesta de várias maneiras. Só hoje, nessa celebração, o que já aconteceu? É assim que acontece. Então, queridos, a palavra é bem clara, que nós não podemos ficar em silêncio, e muito menos falar qualquer besteira, qualquer tolice. O problema é que justamente nós vivemos na contramão do que tem que ser falado, do que tem que ser feito, daquilo que é certo. Nós falamos quando deveríamos nos calar, e nos calamos quando deveríamos falar. A pastora ministrou, e eu já ministrei isso lá atrás também. A Bíblia diz que Jesus é cordeiro e leão. Então nós podemos ser cordeiro e leão. Cordeiro diante de Deus e leão diante do inimigo. Aí quando a gente inverte isso, quando fala, quando tem que se calar e cala quando tem que falar, a gente quer ser leão diante de Deus. Foi a mulher que o Senhor me deu. Ai, desculpa aí. Imagina se Deus tivesse problema de autoimagem. Deixa, filho, você tem mais costela, eu vou fazer outra. Não, a culpa era dele. Era ele que tinha que dar o comando. E aí nos tornamos cordeiro diante do inimigo. O inimigo fala, você vai orar e o inimigo fala, você não presta, você não vale nada. E você vai concordando, Deus, eu não presto, Deus não vale nada na minha vida, tudo dá errado, ó vida, ó azar. Isso é ser cordeiro diante do inimigo. O inimigo não tem que saber o que está passando de ruim dentro de você, porque ele não sabe o que está acontecendo dentro de você. Você tem uma arma poderosa contra o inimigo. Aquilo que você pensa, que você não verbaliza, não comunica, não escreve, é só entre você e Deus.
Quer fazer prova com Deus? Se for Deus, vai acontecer tal coisa. Ele fala, coloca a minha prova. Aí quando acontecer, só você e Deus sabia. Daí você vai saber, foi Deus que fez. Que mais ninguém. O diabo não pode ler sua mente. Ele lê o nosso comportamento. Então ele está querendo matar, roubar, destruir. E ele trabalha bem para isso. Então nós podemos destruir ou construir as coisas ou aquilo que estamos fazendo com a nossa palavra. Com aquilo que nós falamos. E às vezes não falar também é comunicar, também é falar. Porque quando você não fala, o caos se instaura. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Essa era o caos. Era como uma massa amorfa. A palavra feia, né? Sem forma e vazia. Face do abismo. Lugar que você não iria. E Deus começa a construir. E Ele fala, que haja luz. E aí, Gênesis capítulo 1 está a criação toda ali. Depois que Ele coloca o homem. O que nós aprendemos com esse versículo? Gênesis 1:3. Que quando nós nos calamos, o caos pode se instaurar. Quando a serpente estava lá falando com a mulher, Adão estava ali assistindo, a palavra já mostra isso. Ele não falou nada. E a serpente ali representa o caos. E olha o que aconteceu por conta dessa história. A serpente ali representava aquela escuridão, aquele abismo. Só precisava do homem falar. Ele foi treinado. Deus falou, põe no jardim, coloca o nome dos bichos, conversa, fala. O homem tinha que falar todo dia, dá o comando. Deus criou as coisas, agora te capacitou para você trabalhar. E aí o homem está naquela situação e não fala. Começa o texto, bora. A serpente era mais selvagem, mais astuto. Não era um animal doméstico, não tinha que estar no jardim. E aí ele não deu comando nenhum. Era só ele falar, ó, serpente, cai fora. Mulher, vem aqui, eu já não falei. Essa conversa aí está errada. Não é para comer do fruto. Você que está inventando que não pode tocar. Que Deus não falou que não podia tocar. Falou para não comer. Olha o tanto de fruta que tem, ainda tem que pôr nome. Tem fruta que eu nem pus nome. Imagina, ele tinha que estar indignado. E eu sempre vejo essa cena, eu lembro dos homens da caverna. Pegar aquele cabelão dela, que eu imagino que ela tinha um cabelão muito lindo. Porque a minha Eva eu peguei por causa do cabelo. Dava aquela laçada no pulso assim. Fala assim, às 6 horas da tarde, na virada do dia, o pai vai chegar. E aí nós vamos conversar com ele. Grudava no pescocinho dela, falava, senta aqui, filha. Fala, Deus, olha aí, ó. Estava lá de conversa com a serpente. O que nós vamos fazer? Sabe por quê, queridos? Que Deus não procura Eva. Ele não chegou no jardim, Eva, cadê você? Não, ele pergunta por quem? Adão. E onde que esse abençoado estava? Estava no jardim, escondido atrás das árvores. Sabe, é do homem caído se esconder, fugir. A gente vê Salomão se escondido, sabe aonde? No meio das bagagens. Quando vieram trazer, cadê? Tem um moço aqui que Deus quer ungir, cadê o homão? É o mais bonito, é o mais alto, né? É Saul, perdão. Eu falei quem? Salomão, era o filho dele. Perdão, foi Saul. Estou confundindo os reis aqui. Mas foi o primeiro rei. O povo queria o rei. E o cara estava escondido no meio das bagagens. Quando eu escutei isso, eu lembrei que o meu primeiro ministério foi carregar mala. E era um treinamento. E Deus falou, não é aqui que você vai ficar. Não, mas está tão bom aqui. Aqui eu só faço as malas, de vez em quando ganho elogio, sobra bombom, como tudo. Era top. Eu tinha uma equipe, ninguém carregava mala igual a gente. A gente arrumava as camas igual escoteiro, jogava moeda se afundasse, estica esse negócio aí. Mas foi o meu primeiro ministério. Todo mundo tinha ministério. Falei, vamos inventar um para nós. E que o ministério era servir, o ministério de carregar mala. Os encontros tinham 100, 120 homens. Pensa na trabalheira. E chegava moído. Trabalhei. Lembrei dessa passagem.
Aí Deus falou assim, não é aí. Vai lá, tira o cara escondido atrás da bagagem. Adão, onde é que você está? Atrás das árvores. Fiquei com vergonha. Por quê? Ah, porque eu estava nu. E essa fala de Deus, queridos, alguém fala assim, Deus não é onipresente, onipotente, onisciente. Por que ele pergunta onde é que Adão está? É igual quando você está dentro de casa, você chama, fulano, cadê você? Você sabe que ele está no quarto, em algum lugar ele está lá. Deus estava dizendo, se apresenta, filho. Se apresenta. Ah, eu fiquei com vergonha. Ah, você descobriu que estava nu? Comeu do fruto que eu falei que não era para comer. Sabe, o filho vem lá escondido. Quem comeu esses danoninhos aqui tudo? Eu não fui. Está com bafo de morango ainda. Homem caído. Quando você não tem nada a dizer, por isso é importante dizer. Quando você não tem nada a dizer de bom para seus filhos, quando você não tem nada a dizer de bom para o seu casamento, para os seus relacionamentos, para a sua empresa, em todas as áreas da sua vida, o caos se instaura. As coisas vão por água abaixo. Deus, eu preciso de transformação nesse casamento, eu preciso, começa em mim. Sabe, o pastor Eccles trouxe um monte de livro aqui para as mulheres, né, devocionais e tal, alguns maridos levaram para dar de presente, porque quer consertar o outro. Essa atitude tinha que ser de Adão. Pega a mulher e fala assim, Deus, conserta aqui. Não consertou, não fez isso, perdeu. Mas e na minha vida? Dá tempo de fazer. Às vezes a mulher, você considera ela muito espiritual, ela ora mais que você, e pena que os homens, nem todos os homens estavam aqui, porque a pastora falou sobre isso, né? Então, não vamos ficar falando publicamente de tantas coisas, para não expor. Mas a função de orar, de dar direção, provisão, proteção, é do homem. Ah, mas eu não quero. Fala com Deus que te criou. A função do homem é muito mais difícil do que da mulher. E a das mulheres se torna mais difícil ainda, porque o homem não assume o papel, não assume a responsabilidade, não lidera como tem que liderar com coragem. Não está nem aí com a recompensa. É passivo. E aí as mulheres têm que fazer jornada dupla. A mulher fica estressada, ela fica fora de si. Por quê? Porque os homens não assumem o papel que tem que assumir. Ela é ajudadora. E aí isso é em tudo. Então se você é casado, levanta a mão os casados aí, deixa eu ver. Glória a Deus. Você que não é casado, levanta a mão. Poucos não casados. Dá tempo de errar menos. Dá tempo de ser seletivo. A função de cuidar da casa, do casamento, de tudo que você... Não, isso aqui é serviço de mulher. Isso é coisa de machista. Serviço da casa é de quem mora na casa. A responsabilidade é do homem. Né? Eu não aconselho usar meus métodos, mas... A base de panelada e outras coisas, eles entenderam que o serviço é de quem mora em casa. Senão você vai ter só um hóspede que fica exigindo e que não paga uma prestação de nada. E aí a função de cuidar da casa se torna leve para ambos, quando tem parceria. Ah, minha mulher vai trabalhar e nós vamos contratar alguém para fazer o serviço. Ótimo, um acordo. Fica leve para os dois. Aí tem que trabalhar para pagar, acaba trabalhando igual. Mas precisa de entender isso, que a responsabilidade é do homem e a mulher ajuda. Criação dos filhos, discipular os filhos, função do homem, a mulher ajuda. Mas o homem tem que trabalhar, prover, como que ele vai fazer isso tudo? Fala com quem te chamou para fazer isso. É impossível. Ah, perdeu o congresso, né? Missão impossível. Quando você não diz para os seus filhos que ama ele, coloca a dúvida no coração deles, que são amados ou não. E aí o caos se instaura, porque eles não ouviram. Então, queridos, nós precisamos dizer. Eu tenho uma experiência, e já contei muitas vezes sobre isso. Mas, certa vez eu e a pastora caímos
na missão não, na aventura é a palavra, de querer ser empresário. Sem conhecimento, sem estudo, sem fazer o plano de negócio, todas as informações que tem hoje, que eu fui estudar tudo depois, para ver onde que errei. E aí nós entramos numa falência terrível. E hoje eu entendo que quando eu recebi uma instrução, o que fez a gente sair daquela situação foi falar, foi dizer a coisa certa. Porque eu falava muito da empresa, isso é uma porcaria, isso é uma droga, eu tenho que trabalhar, eu já estava deprimido, não queria levantar. Quanto mais eu trabalhava, era igual buraco, quanto mais tirava, mais tinha, mais o fundo aparecia. Não funcionava. Eu falei assim, não sei o que está errado, e só falava mal. Aí eu recebi a instrução, começa a abençoar, ora todo dia, para fechar, para abrir. E sabe, do meu jeito, falando mal, reclamando, foram 7 anos de luta. Do jeito de Deus, abençoando, dizendo que a coisa ia dar certo, mesmo contra todas as probabilidades. Aqui dentro eu sabia como é que estava o negócio, sem muita fé, mas acreditando na palavra, nesse Deus. Em 3 dias eu não tinha mais o problema. Eu era desempregado mais feliz da cidade. Não tenho onde trabalhar, mas também não tenho dívida, não tem mais esse problema. Deus tirou assim, ó, por falar a verdade, por abençoar, por falar o que tinha que falar. Foi assim que Deus fez. Juntei os sócios e nós dissemos, ó, crise, aqui não. Ah, mas está tendo uma crise mundial, isso aí não é novidade. O que você tem que dizer para ela, falar, ó, eu, minha família, eu, minha casa, nós não vamos participar. Nossos recursos vêm de um lugar chamado céu. Nós estamos no Brasil, divisa aqui, Paraguai, Argentina, mas nossos recursos vêm do céu. O Pai que fez todas as coisas. E eu tenho convicção, queridos, que o Brasil não é um país de primeiro mundo, porque os brasileiros, os donos da terra, não consideram e falam muito mal do lugar que vive. Amaldiçoa a terra que é próspera, que é rica, que é abençoada. Você anda por todos os lugares. Eu já fui em muitos estados. Todos têm sua peculiaridade, têm suas riquezas. Ah, mas e por que o povo vive na miséria? Porque fala mal. Fala mal das autoridades, dos governantes, fala mal da terra, fala mal do tempo, fala mal de Deus. E quando são muito devotos, é um santo que não vale nada. Tem pé, tem boca, tem braço, mas não anda, não fala, não abraça, fica lá durão. E ficam adorando esse troço aí. Os brasileiros sofrem da síndrome do vira-lata, lembra disso? Quem lembra disso vai entregar a idade. Mas pesquisa lá no Google depois. Coloca lá, síndrome do vira-lata, complexo dos vira-latas. Está num país que podia ser a potência mundial, mas se sente o menos do menos do menos. Ah, então deixa do jeito que está, para ver como é que fica. E esse país é tão rico, que mais de 500 anos estão saqueando e ainda tem riqueza. Deus abençoou essa nação. Deus treinou o homem para falar, queridos. Deu trabalho, deu jardim para cuidar. E, inclusive, né, o que está se instaurando por aí, o tal do feminismo, que é um assunto delicado hoje para dizer, você pode ser até negativado, pode perder seguidores, não sei o quê. Eu também nem gosto de ficar me seguindo muito. Então, o feminismo surgiu no ser humano, sabe por quê? Porque os homens deixaram que isso acontecesse. Porque assumiram um papel que não era para ser. Não cuidaram do que tinha que cuidar. E aí foi nascendo essas coisas e foi permitido. Porque o homem ficou assistindo. A natureza de Adão. Ah, vamos ver até onde que elas querem. Quer direitos iguais. Ah, pega esse cimento e traz para mim aqui. Não, isso é serviço de homem. Ué, quem falou? Direitos iguais. Aí as mulheres fizeram a grande conquista. O direito de trabalhar dentro e trabalhar fora, e ainda ter que direcionar e fazer o serviço que é do homem. E o cara ficou lá, escondido, deixa ela fazer. Vamos ver até onde ela aguenta. A hora que ela não aguentar mais, arruma outra. É isso que o feminismo conquistou. E os feministas não gostam de falar que foi o próprio Adão, foi um homem que colocou o nome de Eva. Está lá Gênesis capítulo 3,
versículo 20. O homem chamou ela de Eva, mãe da humanidade. Primeira declaração de amor, ela é ossos dos meus ossos. Ah, que lindo, né? E aí o serviço do homem, até então, era colocar o nome dos bichos. Você conhece os homens que chamam as esposas por nome de bicho? No começo é até romântico, né? Minha gatinha, minha coelhinha. Ai, gata. Depois fala assim, ai, minha pantera, tá madura. Aí o dia que ela tá igual uma onça, você não quer nem chegar perto. Para o homem é natural, ele coloca nome de bicho. Minha gatinha, minha coelhinha. Aí os bichos vão crescendo, começam as brigas, os problemas. Só a anta, só a vaca. Continua sendo bicho, mas mudou o estágio. Sua burra, por que você fez isso? Graças a Deus lá em casa nunca saiu isso. Sabe por quê, queridos, essa missão se torna impossível? Porque sem Jesus nós não conseguimos. Porque desde a queda do homem, lá em Adão, a gente continua sendo ótimos seguidores do próprio Adão. E o que o seguidor de Adão faz? Eles são omissos, são calados, não querem combate. Ah, eu tenho até razão, mas eu não quero entrar nessa discussão não. Não vale a pena. Não querem enfrentar a serpente, não querem enfrentar o caos, não querem nem dizer para o caos. Um dia eu reuni os meninos em casa e cada um tinha um sonho muito grande. E a pastora com várias demandas e mais aquilo que eu queria. Eu falei, uau, são 5. Né? Porque um homem que tem um filho, ele tem uma família. Que um homem que tem 2 filhos, ele já tem um clã. Quando tem 3, o nome já diz, tribo. É uma tribo. Eu lembrei dos estamatos, quando eu vi isso, falei, tem umas 4 tribos ali. Não mexe com esse povo aí. Quanto mais gente, mais poder. E aí, esse Adão caído, ele não fala. Ele não diz para o caos. Deixa isso como é que está, para ver como é que fica. Ele não quer ser o ator principal, ele não quer ser o protagonista da sua história. Ele quer deixar que o outro faça. E aí se tornam homens mandados por outros. Ou pior, por outras. Ou pela sua própria vontade. Não, na minha vida eu faço o que eu quiser, a vida é minha. Vai nessa. Um dia você vai ter que apresentar ela diante de Deus. Sabe, tem uma pesquisa que a ministra Damares fez, falando com a Juliana, falou sobre isso. A frase mais falada nos lares brasileiros, nas famílias brasileiras. Sabe qual que é? Pergunte a sua mãe. Ah, mas pergunte para a sua mãe. Por que os homens fazem isso? Quem é que está enfrentando o caos? Quem é que está enfrentando as serpentes? As mulheres que não foram projetadas, muito menos incumbidas de fazer isso. Por isso que não dá certo. Por isso que está tudo errado. Não deu certo no começo já. Né? Acho que Adão ficou pensando, não, a hora ela vai entender e vai expulsar essa. Era ele que devia fazer. Homens não cumprem o seu papel em dar direção, proteção, provisão, de fazer esse trabalho sacerdotal. Esses que não fazem isso, outros assumem. E aí, meu amigo, a gente não pode reclamar daquilo que a gente permite. Quando eu falo assim, nós estamos em guerra, é uma guerra contra o inimigo externo, mas ele vai minando para entrar dentro de casa. Nós vamos deixando a coisa acontecer. As mulheres ficam sobrecarregadas, tentando satisfazer a família com algo que elas não foram projetadas para isso. Não foram projetadas por Deus. E aí quem que está governando nossa vida? Quem que está em silêncio diante do caos? Será que estão comendo esse fruto proibido? Dá para comer esse fruto proibido até hoje? Sabe o que é comer o fruto proibido? É quando você é mandado naquilo que tinha que dar direção. É quando você não assume a responsabilidade e coloca a culpa no outro.
Ah, sabe por que eu não estou assim? Porque essa igreja não me instruiu. Meu discipulador não me procura. Se eu soubesse, eu tinha me... Sabe, tem gente que tem capacidade de ligar, pastor, vai lá em casa dar um jeito na minha mulher. Eu falei, eu vou, mas daí eu vou ter que ficar com ela para mim. Alguns eu já falei, deixa ela uma semana lá em casa que você vai ver, vai virar um doce. Ou vai arrebentar de vez. Só que eu já tenho a minha. Eu não posso fazer isso pela sua. Cada um tem que cuidar do seu oikos, da sua família, do seu quadrado, para você entender. Está difícil, né, a palavra? Isso que eu estou amenizando aqui. Eu estava junto com a pastora preparando algumas coisas sobre esse tema. E estava assistindo um programa da Discovery. Estava lá, Discovery Brasil, que controle de fronteiras. Daí chamou a atenção porque estava uma abordagem em Santa Terezinha, aqui no nosso quintal. O cara com Jetta, de repente você até conhece o cara, não sei quem é. O cara com Jetta, com algumas compras no porta-mala, ele dirigindo. E aí a policial para, abordagem normal. A porta-mala olhou. E aí ele ficou meio que nervoso e tal. O policial desconfiou, falou, coloca o carro na rampa. Aliás, não falou coloca, né? Eles pegaram a chave e foram e colocaram o carro. Quando a câmera passa de baixo, eu nunca tive um Jetta. Eu falei, tem coisa aí nesse carro. Eu já falei na hora. Tinha alguma coisa estranha no para-choque de trás. Tinha um compartimento secreto. E tinha só 49 celulares. Aí o guarda falou assim, o policial, o agente, né? Falou, você falou que não tinha. Eu falei, pelo menos não é droga. E o cara falando um monte de besteira. A mulher falou, quanto menos você falar é melhor. E aí a câmera volta para os dois num canto, eles acharam que não estava sendo filmado. E o cara começa a descascar a mulher. Eu falei para você tinha que estar dirigindo. Eu falei que não queria. Olha agora. E a mulher foi se encolhendo, parecendo um bichinho acuado. Resultado, 100 mil reais de prejuízo das mercadorias e ainda perdeu o carro. Então, deu um baque, né? Ah, pastor, mas era um contrabandista. Não, queridos, é um seguidor de Adão, uma natureza caída, que quer o máximo com o mínimo de esforço. E Deus valoriza quem se esforça. Deus ajuda, não, Ele abençoa aquele que trabalha com o suor do seu rosto, que procura fazer as coisas certas. Enquanto o homem não se entregar ao modo de vida de Jesus, do segundo Adão, não vai funcionar. Sempre vai ser uma cópia mal feita do primeiro Adão. Sabe, já tirou uma Xerox que não prestou? Ninguém nem usa isso mais, né? Tudo digital. E aí, nós precisamos ir contra isso. Aquilo que quer matar, roubar, destruir, nós precisamos ficar alerta a essas coisas. E Adão, ele ficou calado, ele ficou omisso, não assumiu a culpa e colocou a culpa no outro. Uau! O próprio Jesus, queridos, já ficou com essa indignação. Às vezes você está com uma situação, fala, não, eu vou orar. Não é hora de orar, às vezes tem que agir. Tem que tomar uma postura. Mas eu não sei o que fazer. Aí sim, vai orar. Deus dá a direção. Lembra, Moisés chegou na frente do Mar Vermelho. E agora, nós vamos morrer. O exército vindo atrás para aniquilar todo mundo ou levar de volta. Vamos orar aqui, vamos orar. Bota o cajado na água, vamos marchar, vai embora. Era hora de agir. Às vezes está claro que Deus mandou você fazer e você quer continuar orando. Vou orar para ver se eu frequento mesmo essa igreja. Vou orar para ver se eu preciso mesmo entregar o dízimo. Porque essas ordens aí estão muito estranhas. E aí, enquanto isso, o caos está se instaurando. Mas qual que é o princípio disso, pastor? Nós falamos disso semana passada. Deus deu os mandamentos, queridos. Sabe quando? Depois que livrou o povo da escravidão. Fez toda aquela miséria, daquelas pragas lá no Egito. Passou o Mar Vermelho, tirou a água da rocha, deixou todo mundo em segurança. Coluna de fogo à noite, nuvem durante o dia. E aí, Deus falou assim, agora vocês vão ser meu povo. E para ser meu povo, eu vou dar
os mandamentos para vocês. Sabe, tem gente que quer cumprir os mandamentos para ter o direito de ser salvo. Deus já fez isso, já salvou na cruz, fez de novo. Sabe, os mandamentos veio depois que ele foi livre disso tudo. Porque senão, Deus não precisava ter mandado Moisés lá no Egito. Mandar imprimir umas tábuas, falar, entrega lá, quem lê, entender e cumprir, vai ser salvo. Não seria assim? Não, isso vem bem depois. Para que Deus fez esses mandamentos então? Para mostrar como que o povo de Deus deve viver. Como eu sou de Deus, é assim que o povo de Deus vive. Os mandamentos. Mateus 21, 12, mostra Jesus indignado. Jesus entrou no templo, expulsou todos que ali estavam, comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas. Ele disse, está escrito. Jesus dando comando de novo. A minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Espera aí, Jesus era um mestre, era um rabino, por isso que ninguém expulsou ele de lá com a fala dessa. Sabe, queridos, o modelo sempre vai ser Jesus. O modelo é Jesus. Ah, mas ele se indignou, chutou, literalmente, né? Isso aí não foi pecado não, é? Ele agiu, ele disse e foi para cima. Sabe o que estava acontecendo nessa época? O povo tinha que ofertar as pombinhas, a ovelha, o gado. E aí eles fizeram, os sacerdotes fizeram lá o imetro da época, o controle de qualidade dos bichos. Aí eles reprovavam os bichos, compravam baratinho, davam uma escovada no pelo, né, uma maquiada, e colocavam lá de novo com selo de aprovado e vendia 4, 5 vezes mais. Estavam roubando. Ai, mas naquela época o diabo veio matar, roubar, destruir. Ele estava assistindo a construção do mundo. Então esse negócio não é de agora. Ai, pastor, eu sinto que eu sou perseguido. É mesmo. Não é que você sente, é de verdade. Ele quer matar, roubar, destruir. Você está vivo aqui hoje por graça do Senhor. Ele tentou fazer isso comigo quando eu nasci. Foi por um milagre, por providência de Deus, que uma tia que conhecia a palavra, conhecia não de ler, porque ela não sabia ler, mas de ouvir, ela ia para a igreja e falou assim, Deus, se você salvar esse menino, eu vou trocar o nome dele. Mas Jesus é o modelo. Sabe, queridos, quando um homem assume o seu papel, a sua posição, Gênesis capítulo 27, nós vemos ali Isaac, já velhinho, cego, já estava na hora da morte, não conseguia nem falar, nem reconhecer os filhos e os netos. Mas daí a gente vê os filhos, Jacó e Esaú, brigando pela bênção do pai. Mas o que aquele caco daquele velho tem para falar? Os meninos podiam estar dizendo. Eles estavam brigando, porque sabiam o que significava a bênção. Porque a palavra de um homem, de um pai, pode mudar o destino da família. Quando eu reuni o povo lá em casa, eu falei assim, Mamon não manda nessa casa. Ah, eu quero fazer faculdade, não sei o que, vai fazer. Meu primeiro carro vai ser, se tiver de acordo com aquilo que Deus quer, tudo vai acontecer. E as coisas começaram a acontecer, de verdade. Por quê? Porque eu disse, mas porque você é o pastor. Eu ainda não era pastor, era um cristão comum, com pouca credencial. Aliás, as credenciais no reino de Deus quanto mais você serve, mais ele te coloca, para servir mais. Eu falava para uma célula pequena, eu estou falando para a igreja toda. Tem gente em outro país me ouvindo. Tem gente que quer ser meu amigo, você acredita? Não me conhece direito. A palavra de um homem, de um pai, pode mudar o destino da família. E por que não fazemos? Porque copiamos o modelo de Adão, de ficar assistindo. Uau! Ah, pastor, então quer dizer que as mulheres são inferiores. A palavra deixa isso bem claro. Ela é ajudadora, adjuntora, está sobre a mesma missão, submissão, está sobre a mesma missão. Foi tirado do lado do homem, já para não ter dúvida. Efésios capítulo 5 diz sobre isso. Mulheres, sujeite-se, seja submissa, sob a mesma missão, a seus maridos.
como se fosse ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, que é seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo. Tudo significa o quê? Em tudo, sujeita a seus maridos. Pastor, mas você não conhece meu marido. Mas não fui eu que estou dando a ordem. Você devia ter lido as letras pequenas antes de ter arrumado marido. Maridos, amem. Agora é o problema dos maridos. Maridos, amem as suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para deixar ela linda, ataviada, cheirosa, bonita, para a grande festa um dia. Foi para isso que ele deu a vida. Sabe, eu tive essa experiência de quase morte, de uma situação terrível. Falei assim, não, aqui ninguém vai tocar. E eu podia ter morrido por causa da minha esposa. E aí eu, na hora, fui ministrado. Falei assim, mas e se eu morrer? Sentando seu valentão, como é que vai ficar a minha esposa? Ela já disse que vai casar, com as flores do velório ela vai usar no casamento. Não é bem assim, mas ela disse que ela não quer nem saber que ela vai arrumar outro marido. Meus filhos, como é que vai ser? Aí eu ia aparecer lá na primeira página, ou talvez no rodapé do jornal qualquer. Homem vai defender a esposa, irmão. Ó, que herói, hein? Machão. Virado em pó agora, uma hora dessa. E minha família não sei onde é que estaria. Também não ia ser mais problema meu. Mas, o que Deus falou para mim? É mais nobre, é mais difícil você viver por ela do que você morrer por ela. Então a missão de ser cristão é viver para Cristo. Se precisar eu nego e morro. Falei, e daí? Quantos discípulos você fez? Quanta gente você ganhou? Como que está seu currículo lá em cima? Tesouro no céu, o que você já juntou? Tesouro no céu são vidas. Não adianta mandar pix para lá. Porque para chegar até você foi Deus que mandou. Tudo veio dele. Está entendendo? Então, um marido que ama sua mulher, como Cristo amou a igreja, entregou-se por ela, qualquer mulher quer se submeter. Estamos juntos, amor, nessa missão aí, ó. Alguém chega e dá uma ideia para ela, fala, vai falar com meu marido. Eu quero fazer, se meu marido aprovar. Não, o marido que manda, vai lá. Vai comprar um carro, vou falar com a minha mulher primeiro. Os vendedores falam, xiii. Aí a mulher olha, o carro está sujo, está amassado, fazendo barulho, pingando óleo, e fala, compra essa porcaria não, você não entende de carro. E o besta vai e faz do jeito dele, e já sabe o que acontece. 1 Coríntios 15, 45, assim está escrito, o primeiro Adão tornou-se um ser vivente, o último Adão, um espírito vivificante. Jesus traz renovo na nossa alma. O primeiro Adão calou-se, comeu do fruto e colocou a culpa na mulher. O último Adão, Jesus, que é o próprio verbo. Uau, ele desfaz tudo isso. Lá em Mateus capítulo 4 mostra essa narrativa. Quando ele é tentado no deserto. Olha como que ele responde à serpente. A identidade dele é colocada em xeque. Satanás aparece e fala, você não é o filho de Deus? Faz essas pedras aqui se tornar pão. Aí Jesus responde como? Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da onde? Da boca de Deus. Uau! Aí Satanás não se contenta. Lembra que ele falou para Eva? Foi isso mesmo que Deus disse? Para Jesus ele falou assim, também está escrito, aos seus anjos dará ordem a seu respeito, e nada vai acontecer com você. Então se atira daqui, vamos testar. O que Jesus fala? Aí pai, está testando e está falando de mim. Ou fica calado, fala, não vou falar nada sobre isso. Não, Jesus fala, também está escrito. Pastor, como é que eu vou dizer também está escrito se eu não conheço a Bíblia? Aí já não é comigo. Começa a ler hoje. Jesus falou, está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus.
Sabe, a gente faz umas loucuras e depois fala assim, Deus abençoa aí. Fala um monte de besteira, pisando na bola, fala, Deus, e agora? Como é que eu conserto? Vai lá e pede perdão. Não, outra coisa, outra ideia. Não vai lá e pede perdão, então restitui. Não, Deus, uma coisa mais fácil. Não tem facilidade. Sabe por quê? Pela terceira vez, Satanás chega e traz todo mundo, mostra todo mundo. Pastor Eccles trouxe isso muito forte, muito, muito bom. Caim e Abel. Lembra desses dois irmãos? Adão não fez nada nessa situação, calado lá de novo, não aparece o cara. Ali não sabe se ele estava junto, onde ele estava, não tinha correio para receber notícia, não sei o que virou. Mas os filhos se mataram. E Caim significa o ter, trazendo para o original. Abel significa ser. Só para simplificar, porque senão tem que pregar de novo. Então, quando Caim matou Abel, o ter matou o ser. O mundo te considera pelo aquilo que você tem, e não pelo aquilo que você é. Quando me acusaram de ladrão, disso, daquilo outro, falou, eu sou menino dos olhos de Deus, eu sou um filho amado de Deus. Tenho meus problemas, mas é com meu pai que eu vou resolver, não é com você não. Quando o ter matou o ser, Adão calado de novo. Aí sabe que quando o diabo vem aqui, se manifesta para Jesus, ele estava com fome ainda, lembra? 40 dias de jejum. Daí ele fala assim, está vendo todo esse mundo, todas as riquezas, tudo isso será seu, só se você me adorar. Somente se prostre e me adore. Aí Jesus ficou indignado. Ele era o Filho de Deus, lembra quando ele foi batizado? Jesus falou, esse é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Jesus não tinha feito nenhum milagre, ele obedeceu pai e mãe. Ele não tinha começado o ministério. Por quê? Jesus era filho de quem? Do grande eu sou. Jesus é o Filho de Deus. E aí ele era, por isso que é aquela palavra de Deus. Meu filho amado, em quem tenho muito prazer. Sabe, Deus te ama incondicionalmente. Você não vai fazer nada para merecer. A gente tem que mudar os comportamentos por quem nós somos, e não para sermos. Aí quando Jesus veio para conquistar o mundo, amém? Ele orou por mim e por você. O mundo está falando de mim e de você, não o planeta, porque isso já era dele também. Aí Satanás mostra tudo aquelas riquezas. Fala, se você me adorar, facilidade. Só dobra o joelho e vai ser seu, você não veio para ganhar o mundo. Ele dá um comando, retira-te, pois está escrito. Adão ficou calado 3 vezes. Jesus teve que dar 3 respostas para a serpente. O caos estava ali instaurado. Uau! Adore o Senhor, o seu Deus, é o que está escrito. E somente a Ele preste culto. Você está doido adorar você, chifrudo? De jeito nenhum. Aí aqui a missão do homem começa a se tornar possível. Glória a Deus. Mas aí Jesus faz todo o seu ministério. Eu vou caminhar para o final nisso. Jesus traz o ministério, mas quando ele é levado para a cruz, ele fala de novo. Quando na Páscoa nós vemos isso muito forte. Quando ele é pregado na cruz, todo o pecado da humanidade. Jesus estava ali com a maior lata de lixo do universo. Todos os pecados da humanidade antes, durante e depois, sobre ele. Deus não suportou olhar aquilo e virou o rosto. E Jesus falou, meu Deus, por que me abandonaste? Pensa no caos, pensa nas trevas. Mas também quando ele estava prestes aos últimos suspiros, ele dá uma palavra, ele diz assim, tetelestai. É um termo grego, mas é também um termo legal, jurídico, que significa está pago, está liquidado, está consumado. Jesus pagou o preço na cruz, querido, da dívida que você não poderia pagar, que a humanidade não podia pagar. Ele falou tetelestai, de novo, ele disse, uau, mas o melhor é que ele fala, ele disse, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito.
A morte não podia pegar Jesus, porque o salário do pecado é a morte. E ele falou: nas tuas mãos eu entrego. Então ele entregou. Sabe, queridos, quando Deus aparece lá no jardim: Adão, cadê você? Estava lá escondido atrás das árvores. E ele veio com medo. Ele não respondeu a princípio, Deus teve que chamar. Jesus não se escondeu. Ele não se escondeu, ele disse: Pai, eu entrego a minha vida. Uau! A nossa vida, queridos, deve ser um presente de entrega espontânea para esse Deus, para esse Jesus, que trouxe a possibilidade de voltar para o caminho de relacionamento com o Pai, nessa terra e em toda a eternidade. Então, às vezes você está aqui como Adão, como Eva, sem saber o que fazer, escondido, porque o que o pecado já fez na sua vida é tão feio, que você fala: Deus não vai querer isso. Lembra-se que você é dele, ele te ama, e ele está dizendo, porque Jesus falou: está consumado, foi pregado na cruz, o preço foi pago, e você foi justificado em Jesus. E a palavra diz que somente através dele você pode voltar para esse relacionamento com o Pai. Somente através de Jesus ele se tornou o caminho, a rota correta, a verdade, a vida, para nós podermos viver novamente aquilo que era o original de relacionamento com Deus. Adão caiu, trouxe tanta desgraça, e nós participamos dela como herança. Mas Jesus se levantou como o último Adão, pagou o preço, disse o que devia ser dito, e agora ele só espera que você diz: eu aceito. Coloque-se de pé, por favor. Coloque a mão no seu coração. Feche seus olhos se você ficar confortável assim, mas ore comigo. Faça a sua oração. Pai, em nome de Jesus, eu apresento cada vida, cada família representada aqui nesta noite. São teus filhos, são filhos amados do Senhor. Pai, o primeiro Adão se calou e trouxe tantos problemas, por conta daquilo que nós não sabíamos ou não tínhamos instrução. Falamos, Pai, quando deveríamos nos calar, e nos calamos quando deveríamos falar, e agora é o momento de falar. Por isso, Pai, nós queremos dizer que nós aceitamos o Senhor nas nossas vidas, nós reconhecemos o seu senhorio, nós reconhecemos, Senhor, o teu amor sobre nós, nós reconhecemos, Senhor, o teu poder, a tua graça que nos transforma. Pai, o Senhor não fez isso apenas em poucas vidas, mas milhares e milhares, e esta palavra poderosa do teu evangelho chegou até essas pessoas hoje. Que o teu Santo Espírito toque cada mente, cada coração, e que nós possamos verdadeiramente voltar para esse caminho de vida. Pai, nos perdoe, porque fomos por caminhos que achávamos corretos, às vezes direcionados pelo inimigo, às vezes direcionados por nossa própria vontade, mas diante da tua palavra, nós sabemos que tem um caminho, que é verdadeiro e que traz vida. Por isso aceitamos o Senhor na nossa vida, no nosso coração. Aceitamos o Senhor como o único, verdadeiro e suficiente Salvador. Que Cristo que morreu na cruz seja a direção da minha vida. Que teu Espírito Santo console e dirija todas as coisas. Que nós possamos ser verdadeiros homens e mulheres restaurados pelo Senhor, homens e mulheres que inspiram a outros, que falam quando tem que ser dito, que dá comando para o inimigo, para se retirar da nossa casa, da nossa família, da nossa vida. Retira com toda a sua bagagem, com todos os vícios, com tudo aquilo que traz tristeza ao coração. Retira com a bagagem que traz todas as amarras, todo vício de pornografia, todo vício de palavras inúteis, de mentiras, comportamentos que não agradam ao Senhor. Pai, nós ministramos cura nesta noite, e teu amor transbordante nos traz cura no corpo, na alma, no espírito.
Mas também queremos tirar toda a legalidade da mão do inimigo, que essa bagagem vai embora com ele da nossa vida. Assim como nosso Senhor Jesus deu esse comando, nós dizemos hoje: retira-te da minha vida. Você precisa dizer, queridos, a palavra diz que com sua boca confessar que Jesus Cristo é o Salvador, você entra num novo estilo de vida, num novo e vivo caminho, em novidade de vida. Então diga assim comigo: Satanás, retira-te da minha vida, com todos os seus, com todas as suas bagagens, e eu te recebo, Senhor Jesus, como único, suficiente Salvador, Senhor, que vai dar todo o comando na minha vida, através do teu Santo Espírito. Escreva, Senhor, o meu nome no livro da vida, e que eu esteja naquela grande festa, na eternidade, para participar da alegria das bodas do Cordeiro, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus, obrigado, Senhor. Alguém fez essa oração, querido, pela primeira vez, entregando a sua vida?